vou ficar no meu quarto, tá bom? Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos da glomerulonefrite difusa aguda, especificamente na infância. Então, vamos começar com um caso clínico, para a gente poder ir associando as alterações encontradas com toda a fisiopatologia da glomerulonefrite difusa aguda, certo? O nosso caso é de Helena, 5 anos, parda, sexo feminino, natural e procedente de Caruaru. A queixa principal, inchaço nos olhos há uma semana. Na história da doença atual, o genitor refere que há uma semana a criança iniciou aparecimento súbito, matutino, de edema periorbitário bilateral. Procurou a UPA de Feira Nova, onde foi feito o diagnóstico de faringoamidalite bacteriana e prescrito lá mesmo penicilina benzatina, uma dose. Porém, houve manutenção do edema periorbitário até que há 3 dias iniciou o quadro de distensão abdominal e diminuição da diurese. Refere ainda que a urina é escura, procurou novamente a UPA e foram encaminhados para o hospital regional, onde ela foi admitida. Dos antecedentes pessoais e patológicos de Helena, o crescimento e desenvolvimento eram normais, vacinação completa, negava internações, cirurgias, não tinha alergia medicamentosa, mas o pai referia que a criança apresenta episódios frequentes de faringoamidalite, mais ou menos 6 episódios ao ano, porém nunca conseguiu investigar. Antecedentes familiares, os pais são saudáveis, tem um histórico de um irmão falecido com 1 mês de vida por cardiopatia congênita, tem um tio materno cardiopata e um avô paterno com asma. Dos antecedentes socioeconômicos, eles moram em zona urbana, com 3 cômodos, 3 pessoas, água filtrada, rede de esgoto, luz elétrica presente, e a renda familiar mensal em torno de R$ 940. Ao exame físico, a pressão arterial de Helena era, na admissão, 120 por 78 milímetros de mercúrio, frequência respiratória 28 incursões por minuto, frequência cardíaca 104 batimentos por minuto, temperatura 37,2 graus Celsius, temperatura axilar, e o peso 16 quilos. Não tinha histórico de aferição da estatura. Estado geral regular, ativa, hipocorada, uma cruz em 4, a cianótica, a nictérica, hidratada, eupineica, a febril. Cabeça e pescoço, ausência de adenomegalias, salientar um edema periorbitário bilateral, 2 cruzes em 4. No aparelho cardiovascular, não tinha sopros, não tinha arritmias, aparelho respiratório também sem alterações, o abdômen era globoso, edema de parede abdominal, ruídos hidroaéreos presentes, ausência de massas palpáveis e ou visceromegalias. Os membros simétricos, sem deformidades ou edemas, a genitália externa feminina sem alterações. Então, quais os dados importantes do caso de Helena que a gente pode destacar e correlacionar com os dados encontrados na glomerulonefrite? Bom, a síndrome nefrítica aguda secundária à infecção pelo estreptococo, que é a mais comum na infância, né, é uma complicação tardia não supurativa de uma estreptococcia, caracterizada por processo inflamatório de origem imunológica que acomete todos os glomérulos de ambos os rins, né? Então, todos os glomérulos são acometidos. Existe a tríade clássica, e aí a gente pode correlacionar com os dados de Helena, né? Tem o edema, a hipertensão e a hematúria, e pela história e exame físico, Helena apresentava os 3. Aqui só mostrando anatomicamente, né, só para a gente relembrar o glomérulo, cápsula de Baum, toda essa parte anatômica, né, renal. E a etiologia da glomerulonefrite difusa aguda, ela pode ser infecciosa e pode ser não infecciosa.
né? Não infecciosa, por exemplo, poderiam ser por doenças renais primárias, como nefropatia por IgA, glomerulonefrite membranoproliferativa, né? Glomerulonefrite pós-infecciosa, ou seja, já secundária à reação imunológica, mas não por infecção diretamente. Doenças sistêmicas, doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, né, uma nefrite associada a uma bacteremia crônica, como nos casos de endocarditis bacteriana subaguda, vasculites também podem acometer os glomérulos, né, e evoluir com glomerulonefrite difusa aguda. E das infecciosas, a gente pode ter pós-estreptocócica, que é a mais comum, sem dúvida nenhuma, e a não estreptocócica. A não estreptocócica ainda pode ser bacteriana, viral, parasitária. Né? Nas bacterianas, pode advir de um processo de endocardite, um abscesso pulmonar, uma doença pneumocócica invasiva, uma sepse. As virais, hepatite B, hepatite C, mononucleose, varicela, cachumba, né? Diversos vírus podem acometer também os glomérulos. E parasitárias, especialmente malária, toxoplasmose e extossomose. Bom, sem dúvida, como a gente já falou no início, a glomerulopatia mais frequente na infância, a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, tem uma incidência de 5 a 10% dos pacientes infectados podem evoluir para um GMDA. Ocorre principalmente em países subdesenvolvidos, 97% dos casos, né, pelas condições também propícias à própria estreptococcia ocorrer mais frequente nesses países, mais predominante em crianças na faixa etária escolar, muito raro antes dos 2 anos. Então, na verdade, ela vai seguir a epidemiologia da própria doença estreptocócica, da própria infecção estreptocócica, né? Bom, ela comete mais meninos do que meninas, uma proporção de 2 para 1. Quando vem em pré-escolares, ela vem pós um processo infeccioso de pele, pós uma piodermite. Nos escolares, que é o mais frequente, e em adolescentes, após processo infeccioso de amígdalas, então após faringoamidalites estreptocócicas, e não há predileção por raça. Aqui só exemplificando, minha gente, olha, piodermite, né, bem clássica, e aqui também uma faringoamidalite estreptocócica, né, que a gente observa essas lesões exudativas, além disso, petequias em palato, né, bem adenomegalia cervical dolorosa quando palpável, né, bem clássico de faringoamidalite estreptocócica. Só relembrando, né, que causa estreptococo beta-hemolítico do grupo A, e nem todas as cepas que causam a GMDA são cepas nefritogênicas, e essas cepas vai depender da sazonalidade. No inverno e início da primavera, são principalmente as cepas que causam as faringoamidalites, né? Então, são 12 cepas, né? E no verão e início do outono, são as cepas que causam principalmente piodermites, certo? Há um envolvimento imunitário na gênese da glomerulonefrite, né, que pode ocorrer por 2 vias: deposição glomerular de imunocomplexos circulantes e a formação de imunocomplexos in situ. Então, esses imunocomplexos podem ser desenvolvidos à distância, se depositarem nos glomérulos, ou esses imunocomplexos podem ser formados no próprio glomérulo, né? Então, ocorre deposição do imunocomplexo, redução do ritmo de filtração glomerular, retenção de sódio e água, hipervolemia e congestão circulatória. E o quadro clínico vai depender da intensidade de tudo isso, né, da intensidade dessa fisiopatologia. Então, a deposição do imunocomplexo, quanto mais intensa, menor será a filtração glomerular, maior será a retenção de sódio e água, maior será a hipervolemia, maior será a congestão circulatória, né? Então, a gente vê que o quadro clínico e as alterações que a gente observa na glomerulonefrite difusa aguda tem toda uma correlação com os aspectos fisiopatológicos. A macroscopia, os rins estão aumentados de volume, né? Tem muito edema, tem os pontinhos hemorrágicos na cápsula. Histologicamente, você vê os glomérulos aumentados de volume,
proliferação de células mesangiais e células endoteliais, e muito infiltrado inflamatório. E diminuição do espaço urinário, justamente por estar sendo ocupado por esse infiltrado inflamatório, né? Aqui só mostrando em relação à microscopia, né, como se encontra. Aqui, por exemplo, a imunofluorescência, você vê o aspecto grosseiro, né, do glomérulo difuso, com aumento de C3, que é bem característico, né? Esse C3 vai estar depositado nos glomérulos, na verdade, né? Microscopia eletrônica, depósitos subendoteliais e condensação do citoesqueleto no citoplasma epitelial, e proliferação difusa com um proeminente influxo de neutrófilos, né? Então, mostrando que é um processo, de fato, bem inflamatório, né, que causa realmente, por conta dessa substituição dos espaços pelas células inflamatórias, uma redução da filtração glomerular. Quadro clínico. Então, primeiro a gente tem uma história de infecção prévia estreptocócica, que muitas vezes, isso aí é o clássico, mas muitas vezes a gente não consegue flagrar esse processo infeccioso, ou porque a família passou batido, não observou, né? Às vezes a criança refere até dor de garganta, ou tem até uma lesão de pele que a família realmente não observou, passou batido, e ninguém nem viu, né? E quando abre, já é o quadro, já é a complicação, né? Mas, em geral, os pais ou responsáveis que estão com a criança, eles podem até não referir de cara, mas quando você começa a questionar na anamnese, se ele esteve doente há 2 semanas, se teve alguma feridinha há 2 semanas na pele, ou se teve alguma dor de garganta, ou se adoeceu há mais ou menos 2 a 3 semanas, aí eles começam a relembrar que sim. E algumas vezes pode ser que eles digam de fato que não, porque algumas vezes também passou batido, foi um quadro muito leve, né? O período de latência vai variar se foi amidalite ou piodermite. Nas amidalites, o período de latência é menor, de 7 a 10 dias, e nas piodermites, de 10 a 14 dias. Então, as manifestações clínicas podem ser várias, mas principalmente o edema, como a gente falou, o edema, né? A alteração urinária, a hematura, e a hipertensão arterial já realmente secundária ao aumento da congestão, a congestão cardiocirculatória, né? Aumento da retenção hídrica. Mas outros sintomas podem estar presentes, por exemplo, febre, sensação de mal-estar, dor abdominal, especialmente quando já tem edema de parede abdominal, dor de cabeça, né, pela própria hipertensão, pela hipervolemia, falta de apetite, adinamia. O edema é a manifestação clínica mais comum, faz 70% a 90%, é um edema matutino, periorbitário, depois vai evoluindo para edema de parede abdominal e, por fim, aumento progressivo para membros inferiores. A hematúria, ela, em geral, é macroscópica, em 2/3 dos casos, né? Pode ter o aspecto de cor de Coca-Cola, eles referirem, ou lavado de carne. A hipertensão pode estar presente em 50% a 90% dos casos, a maioria dos casos ela vai estar presente, né? A gente precisa correlacionar com aquela tabela da hipertensão na pediatria, né? E as principais complicações, né? Então, as complicações, assim como o quadro clínico, vai depender da intensidade da fisiopatologia, né? Além disso, as complicações também vão depender do diagnóstico precoce, de ter iniciado o tratamento precoce, do acompanhamento desse paciente. Então, em relação às complicações, ele pode apresentar congestão cardiocirculatória, encefalopatia hipertensiva, insuficiência renal aguda, que depois pode, inclusive, cronificar, né? Então, é um paciente que ele precisa ser, além de diagnosticado prontamente, acompanhado, inclusive acompanhado ao longo do tempo, né? Especialmente a gente vai ver quando precisa, inclusive, indicar a opção de biópsia renal. A congestão cardiocirculatória, ela pode estar presente em 11% dos casos, né? Você vai ter sinais de hipervolemia, que o primeiro sinal seria taquicardia, né? Aumento da frequência cardíaca, e aí depois o paciente começa a evoluir com desconforto respiratório, tosse, na ausculta você ausculta estertores finos, aumento da frequência respiratória, queda de saturação,
A hipertensão arterial sistêmica pode se tornar severa, o paciente pode evoluir com insuficiência cardíaca congestiva, apresentando hepatomegalia, ascite, tudo isso pode estar presente, não é comum, mas pode estar presente. Encefalopatia hipertensiva é uma complicação rara, porém muito grave, né? 2 a 10% dos casos de GMDA na infância pode apresentar. Em geral, esses pacientes apresentam uma hipertensão grave, né, com cefaleia, com vômitos, com distúrbios visuais, desorientação, evoluem com crise convulsiva, entram em estado de mal convulsivo, né, que aí é bem clássico, na encefalopatia hipertensiva, e, por fim, evolui para o coma. Aqui, em geral, esses pacientes, o que é que acontece? Eles podem, inclusive, ser diagnosticados com a glomerulonefrite difusa aguda nesse momento, já numa complicação tão grave, né? Então, a gente, às vezes, pega pacientes lá na restauração, que chega para a gente como estado de mal convulsivo, né? Pedindo, o pessoal pede parecer da neurologia pediátrica por estado de mal convulsivo, chega muito grave, às vezes vem entubado, às vezes não vem entubado, mas precisa ser entubado, precisando de UTI. E quando a gente vai fazer a anamnese, escolher a história desse paciente, na verdade, a gente termina flagrando que ele está apresentando uma complicação de uma glomerulonefrite difusa aguda que não foi diagnosticada. Insuficiência renal também é raro. O paciente começa a evoluir com oligoanúria intensa, começa a apresentar retenção de escórias nitrogenadas e, consequente, a retenção, todo o processo de uremia, né, que o paciente renal apresenta. Bom, em relação ao laboratório, a gente vai precisar recorrer, até porque para o acompanhamento a gente precisa desse laboratório ajudando a gente, né? No sumário de urina, o que a gente pode encontrar? Presença de hematúria macroscópica, como a gente falou, mas também hematúria microscópica, cilindros hemáticos. Alguns pacientes apresentam proteinúria, mas a proteinúria não em níveis nefróticos, né, salientando isso, uma proteinúria abaixo dos níveis nefróticos, leucocitúria. Na bioquímica, a gente vai observar uma ureia, uma creatinina aumentada, mas não muito aumentada, discretamente aumentada, a não ser que o paciente esteja evoluindo para insuficiência renal aguda, já evoluindo para complicação, né? Em geral, uma ureia aumentada, uma creatinina tocada, um pouquinho aumentada, hiponatremia dilucional, né? Lembrando que esse paciente está retendo líquido, proporcionalmente esse sódio vai se diluir, então não é uma hiponatremia real, é uma hiponatremia dilucional, certo? E no hemograma, anemia normocítica, normocrômica, também pela retenção de líquido, né? Então, termina se diluindo ali, não porque tem uma anemia real, mas porque ela tem um quantitativo de líquido maior. Em relação à imunologia, a ASLO, né, a gente solicita, na verdade, para comprovar que teve infecção estreptocócica prévia, ela vai ser elevada 10 a 14 dias após a infecção estreptocócica, o pico de elevação dela na 4ª semana após o processo infeccioso estreptocócico. A antideniase está presente em 90 a 95% das piodermites, e a dosagem do C3, a gente mostrou naquela figura da lâmina, a presença difusa, grosseira e em grande quantidade do C3. Então, o C3 está aumentado nos glomérulos, porque está tendo deposição de C3 nos glomérulos, e perifericamente ele está diminuído, né? Então, é um exame que ajuda, inclusive, a gente a fechar o diagnóstico, que é uma glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, é esse C3 diminuído perifericamente, né? Inclusive, para acompanhamento desse paciente em relação à recuperação dessa função renal, essa dosagem de C3 vai ser essencial. E como será esse tratamento? O tratamento do paciente com glomerulonefrite difusa aguda vai depender muito do quadro clínico que ele está apresentando. Nem todo paciente precisa ficar internado, graças a Deus, a maioria a gente consegue acompanhamento ambulatorial, e alguns vão precisar ficar internados, especialmente aqueles que estão apresentando sinais de alarme, ou que já estão apresentando complicações, né? Então, as medidas gerais seriam repouso relativo durante a fase aguda, né?
especialmente aqueles que estão apresentando hipertensão, restrição hídrica, então limitar a ingesta às perdas insensíveis de 20 ml por quilo dia, mais a diurese do dia anterior. Então, é importantíssimo que essa diurese seja aferida de fato, tanto no paciente internado quanto no paciente em acompanhamento ambulatorial. A gente precisa orientar a família a aferir essa diurese, né? A gente orienta, a gente faz uma tabelinha junto com a família, do dia tal, dia tal, dia tal, e orienta ela, a família, colher o xixi numa garrafa PET, de forma que fique mais prático dela dosar o quantitativo dessa urina, né, por dia, porque vai ser muito importante para a gente avaliar o restabelecimento da diurese desse paciente. E restringir o sal, né, minha gente? Muitas vezes a gente pega paciente que ficou internado, recebeu alta, quando recebeu alto nível de pressão estava normais, claro, que a gente vai ver, inclusive, que é um dos parâmetros para alta, é a normalização da pressão arterial. E aí, quando volta para a gente no ambulatório, volta com pressão alta. Aí a gente vai, regula a dose do diurético, aí volta para casa, mantém a alta pressão. E quando a gente vai ver, não está seguindo direitinho a dieta, mãe. Não, doutora, está super direitinho a dieta. O que é que ele está comendo? Talvez ele está comendo uma frutinha, ele está comendo, como a senhora disse, não colocasse sal no ovo, não colocasse sal na comida. Ele diz até que a comida está parecendo doce. Final da tarde, a única coisa mais que eu dou para ele é uma pipoquinha, porque o bichinho já está tão sofrido, né? Então, olha aí, né? Então, essa pipoquinha que está sendo o segredo trágico de estar mantendo essa pressão arterial. Então, a gente precisa realmente deixar esse paciente bem amarrado e orientar bastante essa família na questão da alimentação. Em relação à penicilina, né, por que utilizar? Na verdade, o objetivo dela ela não vai ter interferência alguma na evolução da GNDA, ela vai apenas erradicar o agente, ela não altera o tempo nem a gravidade da doença. E se for alérgico à penicilina, a gente vai optar pelos macrolidos, né? Bom, de diuréticos, a gente opta inicialmente naqueles pacientes que precisam fazer uso, né, que estão evoluindo com hipertensão, edema importante. Então, a gente vai iniciar a furosemida e a dose pode ir desde 1 mg quilo dia até 8 mg quilo dia. Claro que os pacientes com 8 mg quilo dia são pacientes que estão internados, né? Então, se você vai fazer furosemida em um paciente com acompanhamento ambulatorial, você não deve passar da dose pelo menos de 2 mg quilo dia. Indicação da furosemida na congestão cardiocirculatória, oligoanúria, hipertensão. Se você não conseguir controlar essa pressão arterial com a furosemida, ou seja, você precisa fazer outras drogas, a gente vai ver que existem outros antihipertensivos, e existe também outros hipotensores que você precisa fazer, por exemplo, na encefalopatia hipertensiva, em que os níveis de pressão arterial são muito elevados. E aí a gente utiliza a hidralazina, porque, em geral, a gente não consegue baixar essa pressão arterial com a furosemida, e a gente tem que fazer hidralazina para poder controlar essa pressão arterial. Outra droga que a gente utiliza também para controle de pressão arterial é a nifedipina. Mas os pacientes que estão internados e enfermaria mesmo, ou pacientes que a gente está acompanhando ambulatorialmente, né? Pacientes internados em unidade de terapia intensiva, o controle da pressão arterial é mais com a hidralazina mesmo, um hipotensor mais potente, até regular melhor essa pressão e poder utilizar a furosemida ou a nifedipina. Bom, e a evolução? Na verdade, a evolução normal, a evolução que se espera até normalizar esse processo inflamatório nos glomérulos, né, é de 2 a 3 semanas, né? Então, você vai observar a resolução da oligúria, em média, 15 dias após o início do quadro. É claro que ele vem melhorando, mas uma regressão total da oligúria você espera com 2 semanas. Os níveis de pressão arterial se normalizam, em média, 3 a 4 semanas após o início dos sintomas, né? A hematúria macroscópica, a gente espera até 3 semanas para considerar, espera que normalize até 3 semanas. A microscópica, ela pode ficar presente até 12 meses, e, na verdade, alguns autores colocam até 18 meses, né?
e microscópica com proteinúria pode estar presente até 6 meses. O C3, que é extremamente importante para a gente avaliar essa normalização do processo inflamatório, em geral, ele normaliza com 2 meses, né, de história, ou seja, com 8 semanas. Quando é que a gente vai indicar a biópsia renal? Ou seja, aquele paciente que a gente está acompanhando no ambulatório, ou ainda aquele paciente que está internado, que a gente não conseguiu controlar a sintomatologia dele, e quando é que a gente pensa em pedir uma biópsia renal? Quando ele apresenta um C3 persistente após 8 semanas, ou seja, passou 8 semanas de sintomas e C3 ainda está baixo. Quando ele apresenta proteinúria em níveis nefróticos, né, então é um paciente que, além de todas as alterações, ele apresenta proteinúria em nível nefrótico. Quando a hematúria macroscópica dura acima de 6 semanas, quando a hipertensão arterial sistêmica dura acima de 6 semanas, fazendo uso de medicação hipertensiva plena, mesmo assim, ele continua com níveis sistólico e diastólico alterados acima de 6 semanas de início dos sintomas, e piora da função renal ou alteração da função renal mantida acima de 4 semanas. Então, essas são as principais indicações de biópsia renal, para você flagrar realmente se esse paciente evoluiu para insuficiência renal crônica, ou se esse paciente, na verdade, não tinha glomerulonefrite difusa aguda, mas sim outra nefropatia, né, que, na verdade, só mimetizou ser uma glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. Bom, minha gente, era isso sobre o GNDA na infância, né, só uns detalhezinhos a mais, mas o todo é a fisiopatologia que a gente encontra, claro, também no adulto, tá certo? Obrigada.